11h37, o SBT Rio começa agora, trazendo até você a primeira informação do dia. Olha a imagem, duas crianças com idades de 1 e 3 anos estavam em carro de casal. Tá aí o pai sendo preso, hein? Olha, a Polícia Rodoviária Federal encontrou um fuzil escondido dentro de um carro, dentro de um tanque de combustível. Daqui a pouco a imagem, daqui a pouco a informação para você. Você verá também hoje aqui no SBT Rio, deputada federal Flor de Lis. Veja a imagem, vai às redes sociais e desabafa. Estou sendo sentenciada sem ter julgamento. Daqui a pouco as informações do caso envolvendo o assassinato do pastor Anderson do Carmo. E gerente de posto é preso acusado de adulterar bombas de combustíveis. Motorista pagava e levava menos. Golpe foi descoberto pela polícia, cadeia nele. E olha só, fora da linha, a concessionária que administra o VLT vai à justiça pedindo a rescisão de contrato com a prefeitura que não paga os repasses desde maio do ano passado. Esse é o SBT Rio, 11h38. Daqui a pouco eu volto com outras notícias para você. Bateu de frente, é perda total. Até daqui a pouco. Onze horas e 41, de volta com o SBT Rio, desde já agradecendo o prestígio da sua audiência, obrigado pelo carinho. Vamos juntos hoje aqui no lugar da Isabelle Benito, que volta na próxima segunda-feira, e no estúdio, doutor Carlos Augusto, delegado, deputado. Fala, meu parceiro. Que honra, satisfação muito grande tê-lo aqui. Vamos nessa, vamos junto. Vamos lá, gente. Olha, a concessionária que administra o VLT entrou na justiça pedindo a rescisão de contrato com a prefeitura. Isso porque o VLT quer que a prefeitura pague os repasses desde maio do ano passado. Quem conta pra gente agora é a Branca Andrade. Vamos lá. Michael usa o VLT todos os dias para levar a filha para creche. Se o VLT parar. Pô, fica difícil que o VLT só tá na porta da creche da minha filha, entendeu? Assim como o Michael, cerca de 80 mil passageiros utilizam o VLT todos os dias. Mas desde maio do ano passado, a prefeitura não faz os repasses necessários para a manutenção desse serviço. O resultado? A população corre um sério risco de ficar sem esse meio de transporte. Em função da falta de perspectiva de uma solução, é que nós tivemos que partir para essa decisão radical, né, de pedir a rescisão do contrato. A dívida da prefeitura ultrapassa o valor de 150 milhões de reais. A concessionária do VLT já tentou vários acordos sem sucesso. E, infelizmente, a gente ainda não teve a oportunidade de sentar e discutir em cima de números, dados e fatos, né, o reequilíbrio do contrato. Com a entrada da linha 3 do VLT e a reorganização das linhas de ônibus no centro, o número de passageiros deveria aumentar para 150 mil usuários por dia. O problema é que a prefeitura deseja diminuir o número de passageiros assegurados de 260 mil para 100 mil. Com esse impasse, nem a linha 3 saiu do papel, ou seja, quem perde é o cidadão. Uso diariamente para trabalhar e para voltar do trabalho também. E eu não acho certo que estão querendo parar o VLT, né? Enquanto as negociações não são resolvidas, o que se pode esperar é que a obra que custou mais de R$1 bilhão não seja apenas mais uma para inglês ver. Nós viemos envidando os esforços, né, para manter a operação e manter a qualidade do serviço até hoje. A situação financeira da concessionária é muito crítica, né, mas a gente vai continuar buscando manter o serviço e manter a qualidade. Tá? Mas eu não consigo precisar até quando, porque infelizmente é uma situação financeira grave, a dívida cresce, né, a cada mês, e eu não sei até quando a gente vai conseguir suportar essa operação. É lamentável. Olha, por telefone, a assessoria de imprensa da prefeitura disse que ainda não foi notificada pela justiça. Na verdade, telespectadores, é preciso analisar essas questões contratuais até com uma certa cautela. Eu vou falar aqui para vocês. Porque se a prefeitura acha que o contrato foi feito em bases prejudiciais ao poder público, ela, a prefeitura, pode questionar isso na justiça, para tentar uma renegociação ou até mesmo distrato. Agora, não pode simplesmente parar de pagar o consórcio. Isso não pode. Parar de pagar o consórcio que administra o VLT, como está alegando a empresa. Olha, é por isso que o próprio consórcio foi à justiça. Foi lá contra a prefeitura.
De certa forma está certo, porque não dá para ninguém entender como é que você vai manter um negócio ficando mais de um ano sem receber dinheiro pelo serviço, né? Ainda que o serviço seja considerado caro ou até mesmo ineficiente. Os acordos, telespectadores, no Brasil, minha amiga, meu amigo, precisam ser mais transparentes, precisam ser com mais fiscalização, precisam ser mais respeitados. É só isso, só isso. O VLT é um transporte prestativo hoje à população do Rio de Janeiro. Não é, doutor Carlos Augusto? Fabinho, você pode reparar, você que está em casa, vocês podem reparar, boa tarde. Reparem bem, tudo no Rio de Janeiro é assim. Tudo no Rio de Janeiro é assim, começa de um jeito, aí depois não há uma manutenção daquilo, seja por falta de pagamento, seja por descumprimento de contrato, seja porque uma das partes, de alguma forma, brigaram e a população é que sofre. É calçada, que você anda no Rio, você vê a calçada tudo estragada, poste estragado, os prédios envelhecidos, pichados. Repare bem se no Rio de Janeiro o Rio está envelhecido. A cidade está feia. A cidade está feia, o Rio está envelhecido e não há uma manutenção do Rio de Janeiro. Então, por isso, esse negócio começou bonito. Vocês vão ver como é que vai. Não quero ser pessimista, não. Mas repare, o Rio está envelhecido, o Rio está descuidado, porque ninguém cuida. As pessoas não vão cuidando por causa dessas palhaçadas. Eu não vou pagar mais. Pô, e o contrato, cara? Como é que faz isso? Eu não entendo isso, Fabinho. Sinceramente, não entendo isso. Como é que mantém, né? Essa que é a verdade. Bom, cumprimentar aqui o doutor Tiago Miragé. Obrigado pela sua presença, uma honra grande tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma satisfação, fique à vontade. Satisfação é minha. Mais um convidado nosso hoje aqui no SBT Rio. Olha, a Polícia Civil começa a negociar acordos de delação premiada com alguns chefes de milícias do Rio. O objetivo é desbaratar os grupos criminosos. A Patrícia Hadri está comigo agora e ela tem outras informações ao vivo, não é isso, Patrícia? Boa tarde, minha amiga. Bom dia ainda, né? Bom dia, querida. Oi, Fabinho, tudo bem? A gente está acostumado a sempre dar boa tarde esse horário, né? Meu amigo, olha só, eu estou aqui com a doutora Patrícia Alemani, que ela é chefe do Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro. É um departamento importantíssimo que foi criado esse ano para combater a corrupção, combater a lavagem de dinheiro nas organizações criminosas, também, né, em prefeituras. A doutora vai explicar um pouquinho. E a informação que chama a atenção, doutora, é que o departamento está trabalhando na delação premiada, em conseguir delação premiada de milicianos, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho o que é possível falar sobre isso para não atrapalhar também. Boa tarde. Bom dia a todos. Na verdade, a gente está iniciando essas negociações ainda. O que é importante a gente retratar aqui é que agora a gente começa a atacar o braço financeiro dessas quadrilhas. Né? Essa questão da delação é uma novidade, mas a gente está no início dessas negociações. Né? E isso atrapalharia as investigações se eu aprofundasse essa questão. Mas o que é importante a gente falar é que a partir desse ano a gente começou a ter uma estrutura, ter um foco específico na criminalidade violenta no tocante a investigações financeiras. A bloqueio de bens, a sequestro de contas, e isso é uma novidade aqui na nossa instituição, essa estrutura maior para esse combate. E qual é a importância de combater exatamente isso, doutora? Atingir a questão financeira, né? Eu estive aqui essa semana numa operação feita pelo departamento em que houve o bloqueio de 11 milhões de reais, né, em bens da milícia. Quando você atinge financeiramente, né, a milícia, qual o impacto que isso causa lá na ponta, lá na vida do cidadão? Tradicionalmente, as investigações visam as prisões e as apreensões de drogas e armas, normalmente com a criminalidade violenta. E isso a gente está vendo que não está surtindo um efeito específico na criminalidade. É importante a prisão? Sem dúvida é importante. Mas os líderes todos criminosos estão presos. Então, a vertente de se asfixiar financeiramente essas quadrilhas é fundamental para enfraquecê-los. Então, essa é a questão, é o foco desse departamento. A gente acredita que, obviamente, retirando o dinheiro desses criminosos, eles vão, obviamente, ficar mais fracos. E eles ficam mais fracos, Fabinho, inclusive daí topando fazer a delação premiada, né? Porque quando atinge financeiramente, a história muda. A doutora te ouve, Fabinho. Doutora Patrícia, ótimo dia para a senhora. Obrigado pela sua presença aqui no SBT Rio. Uma honra muito grande, uma satisfação. Obrigada. Doutora Patrícia, eu acredito que
prender pessoas não é só o suficiente. Talvez entrar dentro do sistema, entender o sistema, ir, digamos assim, eu vou usar um termo que talvez não seja o mais adequado, mas eu acho que a senhora vai entender o que eu estou tentando lhe passar. Ir às alturas, tentar entender que o sistema ele é muito mais amplo, ele vem, sim, de baixo para cima e chegar lá no alto para desmantelar lá no alto para poder realmente termos resultados mais eficazes. A senhora concorda com essa teoria ou não? Não, sem dúvida. Eu acho que a gente começa, a partir do momento que você começa a produzir esse tipo de investigação diferenciada, essas investigações com análises financeiras, análises bancárias, análises de relatórios de inteligência financeira, você começa a ter essa possibilidade concreta de chegar num outro nível dessa organização. Eu acho que isso, com certeza, pode se avançar para essa questão. E olha só, Fabinho, o departamento que foi criado este ano, né, e tem muito aí trabalho pela frente, tem aqui dezenas de investigações e nesse momento, para você ter uma ideia, são mais de 5.400 pessoas e empresas que estão passando aí por um pente fino porque foi registrada movimentação financeira atípica. Então, quer dizer, é um trabalho muito minucioso e a senhora estava falando que tem um núcleo também de combate à corrupção, né, doutora? O interessante é que existe um trabalho também voltado para desvio de recurso público, onde essas análises financeiras também estão sendo feitas. Então, existe a vertente do crime organizado e violento e existe a vertente do desvio de recurso público. Com você, Fabinho. Ô, Patrícia, rapidamente, deixa eu só pedir aqui a licença para conversar. Doutor Carlos Augusto, ele tem uma pergunta para a delegada e pode fazer, por gentileza, doutor. Doutora Patrícia Alemani, tudo bem? Patrícia Alemani me ensinou a investigar também, tá, Fabinho? Ajudou na minha promoção, enfim. Patrícia, mais de 400 milhões de reais sendo, em tese, recuperados. Alguns já recuperados, outros serão recuperados em breve. Quase 600 investigados, com uma prisão ontem de quase 100 pessoas, com mandados de quase 100 pessoas. E o laboratório começou a ser oxigenado, deve ter quase 6 meses, 7 meses, sei lá, foi no governo desse governador que ele... Aí eu te pergunto, Patrícia, essa colaboração premiada, essa delação premiada, lógico, o bandido não gosta de ser investigado, mas essa delação premiada é também uma demonstração de respeito com a investigação? É o colaborador, é o bandido falando, não, eu sei que a investigação é séria, então eu vou colaborar porque eu quero... Você está vendo isso? Você está vendo o medo e o respeito nessa operação? Que eu estou observando que as pessoas querem colaborar. Isso é inusitado. Eu nunca vi miliciano querer colaborar. Bom dia, Carlos Augusto. É um prazer estar falando com você. É isso mesmo. Eu acho que na hora que essa informação chegou, essa comunicação desses advogados chegaram para nós, foi a primeira coisa que a gente pensou. Miliciano querer colaborar é muito inusitado mesmo, é uma coisa diferente. Colaboração premiada em crime organizado violento é muito difícil de acontecer, porque ela um mecanismo voltado para desvio de recursos públicos, geralmente, né? Onde você não tem aquele risco a princípio de uma violência específica. Então, eu acho que significa que você começa a ter, você começa a demonstrar para esses criminosos que essa investigação, ela é uma investigação realmente séria, voltada para aquele sequestro de contas e bloqueio de bens desses criminosos. Então, eu acho que isso é uma demonstração, sim. Quer dizer que o cerco se fechou, né, doutora? Eu acho que o criminoso ele só topa uma delação premiada quando não tem ali alternativa, né? Quer dizer, ele viu que o cerco se fechou, não vai ter impunidade, então ele vai tentar ali colaborar com a justiça, com a investigação, para também ter uma pena menor. Não, sem dúvida. E o que é importante assim destacar é que é uma ação da Polícia Civil como um todo, né? Ontem nós tivemos essa operação da Delegacia de Homicídios, com uma operação enorme, significativa, tantas outras esse ano. Então, nós apenas complementamos com essa questão financeira que é super importante, mas é uma ação estratégica da organização
da Polícia Civil como um todo. Doutora Fabinho, Patrícia, rapidamente aqui. Vai ter muito licença, polícia com medo, vai ter muito polícia com medo dessa colaboração aí, principalmente lá em Itaboraí. Deixa eu pedir a palavra aqui muito rapidamente, por favor, ao doutor Tiago, que ele é advogado criminalista e com certeza tem ponderações a fazer a respeito dessa questão polêmica que são os milicianos, a partir de agora, tendo a possibilidade de fazer uma delação premiada, doutor. Bom, doutora, bom dia. A minha pergunta é bem singela no sentido estrutural de trabalho. Eu fico muito satisfeito como cidadão e como advogado também quando a polícia age com inteligência, uma coisa que eu sempre falo por onde quer que eu passe, que polícia boa é polícia que trabalha com inteligência. Mas a minha pergunta é no sentido de validação dessas delações. Como que está, se foi feito algum protocolo de atuação junto com o Ministério Público? A gente sabe que a polícia faz o trabalho dela, encaminha o Ministério Público e a partir dali o Ministério Público toca perante o Judiciário. O Ministério Público está participando, está concordando, está de acordo, firmou algum tipo de protocolo para quê? Até para que o próprio trabalho da polícia depois não caia em vão. Porque se o Ministério Público também não concordar com a questão da delação feita pela autoridade policial, né? O Ministério Público não quiser tocar a ação penal, ele não vai tocar. Então a pergunta básica é, houve um convênio, uma atuação, um acordo com o Ministério Público de atuação em conjunto? Antes de ela responder, só dizer que o STF decidiu que a Polícia Federal e as polícias investigativas podem fazer a delação, tá? Podem fazer esse acordo. Era só o Ministério Público. Isso deve ter alguns meses aí, 2 meses, 3 meses, que ele decidiu dessa forma. Doutora Patrícia, por gentileza, responda a pergunta, por favor. A questão na verdade, a gente está no início dessas negociações ainda. Né? O nosso trabalho aqui é conjunto com o Ministério Público. Nós estamos alinhados com o Ministério Público no combate a essas organizações criminosas. No tocante à delação, como o doutor Carlos Augusto falou, o Supremo Tribunal Federal permitiu que as polícias judiciárias fizessem essa delação e tomassem a iniciativa dessa delação de maneira autônoma. Mas isso realmente ocorrendo, a nossa ideia é que a gente traga o Ministério Público com a gente. Doutora Patrícia, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado à rádio também pela sua participação hoje aqui. E a gente vai falar agora sobre a polícia, que, olha, a Polícia Rodoviária Federal, belíssimo trabalho, apreendeu um fuzil escondido no carro de uma família na Via Dutra, na altura de Barra do Piraí. Segundo os agentes, o motorista iria receber R$5 mil para levar a arma até Foz do Iguaçu, de Foz do Iguaçu até Macaé. Olha, e o pior de tudo isso, telespectadores, é a presença de 2 crianças no interior do veículo. Crianças que estavam servindo para despistar os policiais. Exatamente isso. Casal preso, fuzil apreendido e dentro do carro 2 crianças de 1 e 3 anos. Que coisa impressionante. Caio Alex com imagens de Paulo Roberto Oliveira na tela. O fuzil foi encontrado desmontado dentro do carro de uma família pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Barra do Piraí, no sul fluminense. O motorista, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante. Os agentes realizavam uma ação de fiscalização na rodovia. Uma das abordagens foi o automóvel da família, que seguia na pista sentido Rio de Janeiro. Os policiais pediram a documentação para o motorista, que apresentou nervosismo. Eles suspeitaram do condutor e iniciaram uma busca detalhada no carro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dentro do carro tinham 2 crianças, de 1 e 3 aninhos de idade, filhas do casal. Elas foram utilizadas para tentar despistar os agentes e os criminosos conseguirem passar pela rodovia Presidente Dutra sem levantar suspeita. Aos policiais rodoviários federais, o motorista contou que ele ia receber R$5 mil pelo transporte do fuzil. Eles que saíram de Foz do Iguaçu, no Paraná, e seguiam para Macaé, na região dos Lagos. O armamento é calibre .556. Estava escondido no interior do tanque de combustível. As outras partes estavam no encosto traseiro e na tampa do porta-malas. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal na Praça Mauá. Que absurdo, olha, família, criança envolvida nisso. Caio Alex, 11h59, ao vivo conosco para dar mais informações a respeito desse caso. 2 crianças envolvidas nesse processo. A Polícia Rodoviária fazendo o seu trabalho, desconfiou e conseguiu não só apreender o fuzil, como prender o casal. E agora essas crianças, que coisa, hein, Caio? Boa tarde, meu irmão.
Boa tarde, Fábio Barreto. Boa tarde a todos. É verdade. Olha, essas ações da Polícia Rodoviária Federal nas principais estradas agora aqui do nosso país é muito importante, tá, Fabinho? A gente falava desse fuzil que foi apreendido na tarde de ontem, só que de ontem para cá eles apreenderam também muitos pinos de cocaína em uma outra situação em Teresópolis e agora há pouco, 70 quilos de cocaína bem perto aqui da rodovia Presidente Dutra, perto onde fica a Polícia Rodoviária Federal, para que você tenha uma ideia. Então essas ações feitas nas estradas federais são importantes justamente para evitar que a criminalidade possa agir em qualquer local. E essa questão da criança chama a atenção das crianças. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com o Matheus de Paula, que é da Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde, parabéns pela ação de vocês. Agora, é importante, né? No caso desse fuzil, a gente fala de um casal com 2 crianças de 1 e 3 anos. Só que a gente já teve também outras apreensões importantes aí de fuzis nas estradas federais que as pessoas tentam fazer esse trâmite aí, levar de um local para outro para abastecer o tráfico de droga. Certo, boa tarde, Caio, boa tarde a todos. É isso mesmo, a forma que as pessoas tentam ludibriar a polícia para trazer aí tráfico tanto de drogas ou mesmo a questão da arma, como foi o caso de ontem, é o que nos surpreende. Né? Ontem o caso específico não levantava suspeita, era um casal com 2 filhos de 1 e 3 anos. Então você coloca com uma família trafegando pela rodovia. Porém, a atitude do motorista levou a gente a fiscalizar mais intensamente o veículo e encontrar um fuzil desmontado, parte no tanque, parte na tampa, enfim, um carro preparado para esse tipo de transporte. A ação daquele pai também foi o que chamou a atenção de vocês, tal conhecimento que vocês têm, que ele acabou ficando muito nervoso e quando vocês fizeram a abordagem, acabaram encontrando o armamento dentro do veículo. Exato, foi uma abordagem como outra qualquer. Porém, a atitude do pai, mediante a conversa com o policial, levou essa suspeita. Então, o policial tem que ter, a gente fala aí desse tirocínio, desse clique, de entender quando a pessoa está nervosismo, por quê? Né? Afinal de contas, quando você é parado numa blitz, é uma situação normal, como outra qualquer. Porém, a atitude desse pai levou os policiais a investigarem a fundo e descobrir que ele trazia um fuzil 5.56 escondido no veículo. Eu convido você agora, Fábio Barreto, também o Dr. Carlos Augusto e os nossos convidados a participarem agora dessa entrevista. Lembrando que, além do fuzil, foram 1.000 pinos de cocaína ontem, numa outra situação, e mais agora de manhã, 70 quilos de cocaína. É muita coisa, né, Fábio Barreto? Caio, olha, não é porque eu estou diante do Matheus que eu vou falar coisas aqui que não sejam verdadeiras. A gente não está aqui, evidentemente, para agradar ninguém. A gente fala a verdade. A Polícia Rodoviária Federal faz um belíssimo trabalho. Isso é fato. Isso é fato. Questione ou não, a Polícia Rodoviária tem agentes extremamente preparados, qualificados, credenciados, que fazem um trabalho de maestria. Essa que é a grande realidade, de maestria. Com pouco braço, às vezes, enfim, com muita dificuldade, os policiais se desdobram com uma capacidade inacreditável de trazer à sociedade realmente serviços dessa natureza. Agora, eu pergunto a você, Matheus, por gentileza, esse fuzil, de certa forma, quem entregou a esse casal e esse casal iria entregar a quem? Já estava negociado? De que forma? Valores? Enfim, vocês têm essa informação, por favor? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, sempre um prazer estar contigo. Bom, as informações levantadas preliminarmente indicavam que esse homem trazia de Foz do Iguaçu apenas o transporte para Macaé. Agora, quanto a pessoa diz que vai encontrar em certo local alguém para pegar o veículo. Geralmente, esse tipo de transporte é remunerado, ele alegou receber R$5.000 para fazer esse trabalho. Agora, quanto à veracidade dessas informações, que pode ser um pouco questionável, uma vez que foi o preso, a gente levantou isso com o preso, a gente apura, a gente leva para a Polícia Federal para fazer essa apuração, investigação, para ver, é claro, se chega a fonte que enviou esse fuzil e, óbvio, quem vai receber. Não adianta apenas estar tirando um ou outro. A gente tem que tentar apurar o caso por completo para tentar derrubar esse tipo de quadrilha, esse tipo de criminalidade. E, Fábio, a gente sabe que esse tipo de ação nas nossas rodovias federais são importantes para evitar essa ação da criminalidade. Claro. E no momento em que vocês fazem essas fiscalizações, vocês acabam apreendendo drogas, armamentos que são pesados aí e que vão abastecer as principais favelas do Rio de Janeiro. Isso é importante para evitar que as outras pessoas sejam vítimas desses criminosos aqui, né? É claro, essa arma trazendo essa arma para a sociedade, para uma vila, para onde for, é uma arma que está aí municiando o crime contra a população. Então, sim, esse tipo de apreensão
é muito importante. Assim como você bem disse, ontem mesmo foram quase 1.000 pinos de cocaína apreendidos, que deu aí aproximadamente 2 quilos da droga. Agora, pela manhã, já tivemos 73 quilos de cocaína também retirados, o que rende aí milhares de pinos para se vender. Então, a gente entende, sim, que esse trabalho é importante, que é uma forma de defender a sociedade, é contra o vício, é contra a violência e tudo que resulta disso aí. Ô, Caio, deixa eu conversar aqui rapidamente e colocar o doutor Carlos Augusto Nogueira nessa conversa, nesse assunto, porque a experiência de delegado também conta muito na observação, principalmente no que tange 2 crianças envolvidas nisso. Aí é que tá, Serginho. Né? Aí é que tá. Eu sabia que você ia me perguntar das crianças. Quando você faz o transporte de alguma mercadoria ilegal, você não faz demonstrando que você está fazendo alguma coisa errada. Você tenta disfarçar aquela ação de alguma forma. Então você coloca um carro aparentemente de família, você coloca pessoas de família, você coloca uma família. Então você tenta disfarçar aquele transporte. É por isso que quando a polícia, às vezes, revista morador de comunidade ou não, que desce com uma criança com mochila, porque às vezes o próprio traficante obriga aquela criança a botar uma pistola dentro daquela mochila. É porque o policial às vezes é grosseiro, é ignorante, aí a pessoa não gosta de ser revistado. Mas aquilo dali é uma garantia de que todas as ações ilegais são disfarçadas. Colocam pessoas aparentemente idôneas para transportar uma mercadoria inidônea. Isso não me surpreende. Agora o segundo, esse fuzil está sendo trazido no varejo. O que é isso? Uma unidade de fuzil. Ou seja, você está começando a dificultar o transporte de grande quantidade de arma de fogo. É um novo método? Não é um novo método, de repente é um método que já era usado, mas era usado pelo pequeno fornecedor, não por grandes fornecedores. Eu não sei se esse é grande ou pequeno. Mas seria uma encomenda, com certeza. Você enxerga, exatamente, mas você começa a enxergar o varejo. O varejo é porque está sendo mais difícil você trazer em quantidade. Ô, Serginho, vou repetir para você aqui. A Polícia Militar, não sei como está chegando recurso, isso aqui é em primeira mão, já falei no outro programa, em primeira mão. Vai receber agora máquinas tipo aeroporto, esse negócio que você entra assim, você vê, scanner, para caminhão. Então o caminhão vai passar, tem um scanner para caminhão e você vai ver se tem arma ali. Ou seja, o grande mal do Rio de Janeiro, que é arma de fogo, essa praga que alimenta a milícia, roubo de rua, que alimenta tráfico de drogas, tem que acabar no Rio de Janeiro para se enfraquecerem as outras organizações criminosas. E com essas scanners, lógico, tem que ter em todos os lugares, porque senão o cara vai passar pelo lugar que não tem, entendeu? Isso vai dificultar demais esse contrabando de armas, essa entrada de armas ilegais no Rio de Janeiro. Isso é maravilhoso. Isso aí significa o enfraquecimento de entrada de armas no Rio de Janeiro. E parabéns, hein? A Polícia Rodoviária Federal está fazendo um belíssimo... Toda hora ela prende mercadorias, prende pessoas. Parabéns. Deixa eu passar essa pergunta, porque ela é fundamental, já que essa bola foi levantada aqui com muita competência para o assessor da Polícia Rodoviária Federal. Com certeza, equipamentos dessa natureza, um scanner para você verificar o que há dentro de um caminhão, é um equipamento maravilhoso para a Polícia Rodoviária, não? Sim, é um equipamento maravilhoso. Inclusive, nós trabalhamos com unidades de scanner, mas em pontos específicos do Brasil. Agora, a gente tem que lembrar que esse tipo de tecnologia vem a somar, porque a criminalidade vem inovando nas formas, como você bem disse, do transporte, aí, como agora para de trazer no atacado ou varejo, vai mudando a forma de chegada e dificulta o trabalho policial. Ou seja, numa abordagem pegou um fuzil, agora ele vai mandar em outro veículo. O golpe que a gente dá na criminalidade é menor do que quando a gente apreende uma carga com vários fuzis. Ou seja, a gente precisa sim estar aliado às tecnologias como o scanner ou outras tecnologias que vierem para somar ao aparato policial, não só da PRF, mas como da PM e as demais polícias. A gente tem que lembrar que a polícia trabalha dessa maneira, como a gente pensar como uma polícia só, trabalhando em prol da sociedade. E, Fabinho, para você ter ideia, no Porto de Paranaguá, por exemplo, eles fizeram isso, né? Eles passam os caminhões dos scanners e quando essa carga vai, por exemplo, à embarcação, ela está sendo passada novamente no scanner e onde eles estão percebendo aí que eles conseguiram fazer uma grande apreensão. O número quase que triplicou depois desse tipo de utilização, que é muito importante. Agora, aquele recado, né, Fabinho? Para essa pessoa que ia receber R$5.000, o bandido ia receber mais de 60 ou 70 mil para vender esse fuzil. Com certeza, só que agora, cara, esse pai de família que está preso. Não, e essas crianças esfaceladas, né, emocionalmente, né? Agora, doutor Tiago, por favor, é uma questão também da gente ponderar, né, sobre o que é pior hoje no Rio de Janeiro. É o tráfico de armas ou o tráfico de drogas, na sua avaliação? Olha, particularmente,
sem sombra de dúvidas, para te responder, é o armamento. Armamento é pior. O armamento mata. A arma não é um carro que você compra como um objeto alegórico, uma televisão. A arma mata. A arma foi feita para matar. A arma não foi feita para outro tipo de utilidade. Ela é feita para matar. Quem tem que andar armado? Forças Armadas e polícia. Ponto. Essas são as pessoas que têm que andar armado. Eu acho extremamente importante o trabalho que a Polícia Federal faz, Rodoviária Federal faz. Excelente, é de extrema valia, trabalho. excelente. Excelente. Uma ótima apreensão, uma atuação, uma perspicácia do policial perceber isso. Só que isso é muito pouco perto do que a gente enfrenta, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E o que eu acho que talvez pudesse, se o agente da Polícia Rodoviária Federal tivesse ainda ouvindo, pudesse responder, mas uma ponderação que eu faço e a origem e o destino? Exatamente. Existe uma ligação investigativa ou de atuação entre... Porque a Polícia Rodoviária Federal está aqui no meio. É início, meio e fim. Exatamente, ela está no meio. Então você tem um início e você tem um fim. Claro. Existe algo que liga essa atuação, a apreensão, ótima, mas e a origem? De onde veio? Existe alguma linha que faça esse elo entre a apreensão e a origem e o destino? Porque senão é enxugar gelo. Vai ficar sempre aprendendo 1, 2, 3, uma carga, outra carga. Seria nada então uma integração entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal também? Isso seria uma ideia. pergunta. Isso seria uma pergunta ou até mesmo uma colocação caso não exista. O assessor que está nos ouvindo ainda, por gentileza, ao lado do Caio Alex, direto da Superintendência da Polícia Rodoviária, seria plausível, então, uma integração entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal? Existe isso? Já existe? Bom, e como funciona, por favor? Bom, da maneira que é, como o nosso serviço de polícia ostensiva, administrativa, nós fazemos a prisão. Porém, todas as informações levantadas no momento da apreensão, como você bem disse, levantar a origem dessa arma, o destino, a importância de ligar de onde vem para onde vai, essas informações são levantadas e sim, repassadas para a Polícia Federal, que vai ter o trabalho, no caso dessa ocorrência específica, do trabalho investigativo. Agora a gente destaca que sim, as polícias hoje trabalham sim de forma integrada. Não só a Polícia Federal, mas a gente fala também da Polícia Militar, Polícia Civil. Esse trabalho é essencial. O que muitas vezes nos falta, às vezes é braço, às vezes é gente, a demanda é muito, o crime é muito, acontece de forma muito em excesso no país. A gente está tentando, a gente faz o nosso trabalho, tentando inibir da maneira que a gente consegue, trabalhando, fiscalizando as rodovias, segurar, retirar esse tipo de pessoa de circulação, retirar arma, retirar droga também nessas apreensões. E sim, chegar numa linha investigativa com a polícia judiciária para que a gente possa acessar isso nas origens. É fato que Foz do Iguaçu, que é de onde foi a origem da arma, é um canal de entrada muito forte de armas e de drogas. Tanto é que a Polícia Rodoviária Federal tem um trabalho específico lá muito forte desse tipo de repreensão. Então, e esse trabalho já existe de fato, confirmo. A Polícia Rodoviária Federal integrada de forma coesa, tanto quando a gente fala com as co-irmãs, PM, Polícia Civil, Polícia Federal, para juntos inibir o crime. Não só ficar na apreensão, mas pegar na origem e destino. Matheus, muito obrigado. Ô, Caio, desculpa te interromper. Oi, Caio. Oi, pode falar, Caio, por favor. A gente percebia rapidamente que as favelas aqui do Rio de Janeiro, elas forneciam esses armamentos para essas localidades mais distantes, como a região norte fluminense, região dos lagos ou sul fluminense. E agora você percebe que são essas comunidades bem mais distantes aqui dos grandes centros do Rio, já pegando, comprando essas armas de longe aqui, ou seja, já pode ser uma nova modalidade do crime aí. É com você, Fabinho. Obrigado, Caio. Grande abraço para você. Obrigado ao Matheus, assessor de imprensa da Polícia Rodoviária Federal. E atenção para a informação, 12h13. Novidade nas investigações das mortes de Marielle e Anderson. A Marinha detectou objetos no fundo do mar da Barra da Tijuca, onde a arma que matou a vereadora e o motorista pode ter sido descartada. Daniel Penafirme, na tela. Os 4 homens se passaram por policiais para tentar entrar no apartamento de Rony Lessa, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, na madrugada do último dia 13 de março, horas depois do PM reformado ter sido preso. Segundo a polícia, eles foram impedidos de entrar no imóvel porque não tinham um mandado. Nesta semana, um pescador contou aos investigadores que foi contratado para levar um outro suspeito para jogar as armas no mar, próximo às Ilhas Tijucas. A Marinha e a polícia fizeram buscas no local, mas não encontraram nada. Outras 4 pessoas também prestaram depoimento sobre o descarte das armas.
Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio Vieira Queiroz, acusado de ser o motorista do carro usado no crime, estão presos em uma penitenciária no Rio Grande do Norte. Doutor Carlos Augusto, é um caminho? Estamos num caminho? Ô Fabinho, houve um indício, né, uma informação de que a arma poderia estar ali ou armas poderiam estar ali. Parece que o barqueiro disse que várias armas foram jogadas ali, então outros crimes podem ter sido praticados. É importante a recuperação dessas armas para o confronto balístico. Então, já que você tem uma notícia, uma informação que foi colocada num termo de declaração, você tem que checar. Então tem que checar, tem que usar a marinha, tem que usar tudo. Ele vai que recupera a arma. É muito difícil, mas vai que recupera. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados prenderam em flagrante o gerente de um posto de combustíveis. Sabe por quê, minha telespectadora? Sabe por quê, meu amigo? Acusado de adulterar todas as bombas de combustíveis de um posto na zona norte da cidade. Daniel Penafirme volta agora. O flagrante contou com apoio de fiscais do IPEM e do Imetro. O posto de combustíveis Quitungo fica na estrada do Quitungo, na Penha. Assim que chegaram no local, pararam as atividades e foram aferir a bomba, né? Como estava o funcionamento da bomba. Abriu a bomba e aí eles verificaram que dentro da bomba havia lá um mecanismo, um dispositivo irregular, uma anormalidade, um segmento de fios anormais ali dentro da bomba. Já perceberam então uma fraude, um dispositivo de fraude. O sistema adulterado dava um prejuízo de 14% no total calculado pela bomba. Ou seja, o cliente colocava, por exemplo, 23 litros de gasolina, mas na verdade só recebia 20. Eles apreenderam lá o celular que permite, tem lá um aplicativo que permite fazer o acionamento remoto dessa fraude. Eles foram então fazer a fiscalização em todas as bombas e perceberam que em todos os bicos, o posto tinha 12 bicos, todos os bicos havia a fraude. O posto foi interditado e o gerente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados na cidade da polícia. O dono também vai responder pela fraude, só não foi autuado em flagrante porque não foi encontrado no palco da ocorrência, mas também será autuado pela fraude que estava sendo lá perpetrada. Doutor Júlio, excelente profissional de polícia, sou fã do doutor Júlio Filho, né? Júlio Esse Filho. aí, Júlio Filho, é campeão. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu acho que a senhora que está em casa, o senhor também, vocês irão concordar. É impressionante a quantidade de picaretagem, de cafajestada, de gente que quer só se dar bem nesse país a custas da inocência e da boa-fé dos outros. É impressionante, sem generalizar, como tem picareta nesse país. É impressionante. Sabe, a gente vive uma epidemia de malandragem nisso aqui. É verdade. Não é não? Hein, doutor Thiago? Cada dia que passa, a gente se surpreende mais com a atitude que viola a lei. Acho que a questão cultural, sabia? O Brasil, nós aqui, principalmente no Rio de Janeiro, a gente precisa ter mais um incentivo de compreensão do que é respeitar a legislação, do que é respeitar... Nós temos muita dificuldade com isso, é uma questão muito complicada. Thiago, respeitar o próximo. Sim, respeitar o próximo ser humano. É uma questão... O trabalhador. Porque se nós tivéssemos uma cultura de respeito, muito menos teria atuação da polícia. Claro. Porque a polícia acaba atuando justamente por isso, porque o problema está na origem, o problema está bem antes da atuação dela. Está na educação. Exatamente. O processo vem da educação. Exatamente. E aí acaba que, se nós não tivermos uma atuação política, educacional, social, para poder cultuar isso, fazer com que as pessoas possam, vai ser sempre assim. Como eu falo, é enxugar gelo. E a lei não pode ser apenas punitiva, ela tem que ser corretiva. Obviamente, a lei ela tem que ser educar protetiva. também. Ela tem que ser protetiva, não só punitiva, protetiva. Claro. Ela tem que punir quem tem que punir, proteger quem tem que proteger. Essa é uma questão que precisa ficar muito clara. Mas o ponto essa atuação policial, como eu falo, polícia boa é polícia inteligente, polícia que trabalha com inteligência. Por exemplo, eu jamais perceberia uma bomba fraudada. Ninguém, nem eu. Você para o carro, abastece, coloca R$50, vai abastecer, você vai ligar o carro e vai embora. Então, assim, se não tiver fiscalização, por isso que a atuação governamental, ela precisa se dar bem antes mesmo da atuação da própria polícia. É fiscalizatória, é liberação desse posto de gasolina, é entender na origem quando que ele foi liberado a atuação. Os órgãos credenciados precisam atuar. Senão, para que eles existem? Senão perde qualquer sentido. Tem razão.
Bom, gente, vejam só essa aqui. Em novo depoimento, o ex-governador Sérgio Cabral admitiu o pagamento. Novo depoimento do Cabral, ele admitiu o pagamento de 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares, equivalente a 7 milhões de reais, minha amiga, meu amigo. Sabem por quê? Aqui, ó. Na compra de votos para que o Rio sediasse a Olimpíada de 2016. Reportagem, Léo Santana. Foram quase 2 horas de depoimento. Sérgio Cabral afirmou que em 2009, durante a campanha pela candidatura do Rio, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann, e o diretor de operações do comitê, Leonardo Griner, participaram das negociações. O Nussmann vira-se para mim e diz: olha, Sérgio, quero te abrir que o presidente da Federação Internacional de Atletismo, o Lamine Diak, ele é uma pessoa que se abre para vantagens indevidas. O Léo fez contato, nós fizemos contatos com ele e eles querem $1,5 milhão. Segundo Cabral, o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, que está foragido, forneceu dinheiro. Em troca, fechou vários contratos com o governo. Pus para ele a necessidade do dinheiro para obter esses votos. Isso entra aqui na nossa configuração de compromissos, obter esses votos. Nenhum problema. Foi debitado da conta do crédito que eu tinha com ele. Foi o senhor que pagou? Fui eu que paguei. O senhor tinha um crédito de propina com ele, certo? Com o Arthur Soares. Com o Arthur Soares. E por que o senhor usou o seu dinheiro pessoal? Qual foi o benefício que o senhor vislumbrou? Vislumbrei a possibilidade sincera do Rio ser sede do maior evento do mundo. No momento que o Brasil vivia, a oportunidade que eu enxergava de um grande legado para a cidade, um legado tangível e intangível de autoestima, de mobilidade urbana, de realizações para a cidade. O ex-governador revelou ainda que Lamine Diak pediu mais dinheiro. Segundo Cabral, a informação chegou até ele durante uma viagem a Paris, onde aconteceu o famoso jantar conhecido como a Farra dos Guardanapos. Fui chamado no canto pelo Léo e pelo Nussmann. Estamos com um problema. O Diak diz que consegue mais votos. Ele precisa de mais $500 mil. Eu falei, bem, pode garantir a ele. Cabral disse ainda que o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, o então executivo do COB, Carlos Osório, e o ex-presidente Lula sabiam do esquema. O Osório era funcionário do Comitê Olímpico. Ele era um dos executivos mais importantes, ciente de tudo, mas ele não fez as tratativas com o Diak. Quem fez as tratativas com o Diak foi o Léo Griner. O prefeito Eduardo Paes sabia também. De que maneira que o prefeito Eduardo Paes sabia? Vem aqui que eu quero te contar uma coisa. Eu falei, rapaz, o Nussmann esteve aqui com o Léo Griner, eu acertei, o Arthur Soares vai dar o dinheiro para a gente ter um número de votos. E, por último, quem soube foi o presidente Lula, mas de uma maneira muito, que eu diria, completamente sem nenhum... Bom, aí o senhor é que vai julgar. Essa é a primeira vez que Sérgio Cabral admite a compra de votos para a realização da Olimpíada no Rio. Segundo o ex-governador, grandes nomes do esporte mundial também participavam do esquema. Entre eles, o ex-nadador russo Alexander Popov, que conquistou 4 ouros olímpicos, e o ucraniano Sergei Bubka, considerado o maior nome do salto com vara de todos os tempos. Eles me garantiram que o Sergei Bubka recebeu propina. Outro atleta que não é do atletismo, mas segundo eles recebeu também, é o russo Alexander Popov, grande campeão mundial. Popov e Bubka, enormes, gigantescos atletas. Olha, eu não quero aqui desmerecer, descaracterizar a nossa cidade, mas a sensação é que essa história de Olimpíada, a gente viveu uma noite de Cinderela e acabamos em abóbora, lamentavelmente. A defesa do Carlos Arthur Nussmann disse que ele jamais soube da compra de votos, jamais. A do ex-presidente Lula respondeu que a denúncia é inverídica e sem provas. A do Eduardo Paes disse que o ex-prefeito nunca soube do esquema. A do Leonardo Griner disse que ele não participou de compra de votos
e as defesas de Carlos Osório e Arthur Soares não foram encontradas pela nossa reportagem. Meus amigos, olha, todo mundo sabe que o ex-governador Sérgio Cabral é um ladrão. Todo mundo sabe que o Cabral é um ladrão. Isso é fato, ladrão confesso. Ele mesmo admitiu, né? Mas essas novas revelações precisam ser vistas, me perdoem aqui, sem nenhum aditivo emocional, com reservas. Que me parece, num primeiro momento, uma espécie de abraço de afogado. Sabe aquele abraço do afogado? Sabe Sim. como é que é? Ninguém pode escapar. Já que eu estou me afogando, eu vou carregar todo mundo junto, todo mundo para o fundo do mar. Para me aliviar um bocadinho. Exatamente, para aliviar o processo. Então, a delação, ela é um instrumento importantíssimo, fundamental, essencial para a polícia investigar. Mas para condenar, você tem que ter uma prova. Exatamente. Uma prova material, não é? Não é? Então não basta a palavra, só a palavra de um gangster, como esse ex-governador aí, que é o Sérgio Cabral, que agora está acusando esses ídolos do esporte mundial, que jamais figuraram em qualquer investigação das falcatruas da Olimpíada do Rio. Então, não sei se vocês em casa estão concordando comigo, mas na minha opinião, o depoimento do Cabral deveria ter ficado em sigilo absoluto. Sigilo absoluto, para que a polícia pudesse investigar e tentasse obter as provas da veracidade. Porque caso isso não se comprove, pode não se comprovar. O estrago já foi feito. A reputação já está lá embaixo, acabou. Reputação de um atleta, um ídolo mundial. Você tem que ter a prova material. Se os atletas forem inocentes, assim como os demais políticos citados aí pelo Cabral forem, que podem ser ou não podem também. Olha, eu não estou aqui defendendo ninguém, por favor, não deturpem as minhas palavras. Estou falando sem aditivo emocional. Estou falando de forma técnica e jurídica. Doutor Tiago, por gentileza. 2 pontos que eu quero abordar. Primeiro, isso sobre essa questão de compra, o que mais importa aqui, no meu ponto de vista, é a demonstração da promiscuidade entre o setor público e o setor privado quando eles se juntam para fazer algo. Pode observar. Sim. Quando o setor privado se une com o setor público, é um desastre. É um desastre. É um desastre. É um desastre. Tudo sai por água abaixo. É impressionante. É um esgoto. Mas aí um outro ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte, por exemplo, uma matéria jornalística, quando é feita pelo SBT, que é um jornalismo sério, ela só vai ao ar quando se constata a veracidade, a procedência. Não sai matéria jornalística aleatória, abusiva, ofensiva, sem ter um fundo, sem ter uma veracidade. Você tem a sua fonte, você constata, você investiga. Para isso existe jornalismo investigativo. Então a matéria jornalística, por si só quero fazer esse comparativo. Por que lança-se uma colaboração premiada, que pela lei deve ficar em sigilo, de forma deturpada, solta, não lançou tudo, solta só partes, para que depois possa-se falar o que sobre isso? O que eu quero colocar é o seguinte, uma delação premiada, se ela não é colocada em sigilo, ela perde sentido. Completamente o sentido. Por quê? Porque se algo dali é útil para um processo, para uma investigação, para alcançar uma prova, simplesmente colocou à mostra aquilo que pode ser encontrado e aquilo vai ser eliminado. A delação premiada, por si só, exposta dessa forma, quando o próprio judiciário, que tinha que pautar o sigilo, a importância disso, para que isso possa ser investigado, torna-se completamente inútil e completamente populista uma delação premiada, entre aspas, como essa, que a gente sequer sabe da origem, da procedência, ou se é que pode ser. Então, o que eu quero colocar aqui é que, da mesma forma que a imprensa toma todo o cuidado para poder lançar uma matéria jornalística, para não destruir vidas, para não manchar imagens, para não ser leviano. Para não ser leviana, os órgãos públicos, com muito mais razão, precisam ter esse cuidado. Não pode sair passando informação sigilosa, não pode sair passando informação importante para um processo, porque o processo dele é importante não só juridicamente, como socialmente, para o Estado, para a sociedade como um todo. Porque como ele é um ex-governador e tem inúmeras situações que envolvem isso, o processo dele é de extrema importância social. Aí o que eu quero dizer é, isso precisa ser colocado em sigilo e precisa ser colocado para que possa produzir provas e não ficar soltando aleatoriamente como é feito aquilo ali. Isso foi leviano. Doutor Carlos Augusto, o senhor tem uma outra opinião a respeito disso, não? Eu vou focar mais na delação. Em relação
ao Sérgio Cabral, a delação premiada, essa colaboração premiada, ela só pode condenar alguém, inclusive há ministros do STF que não querem nem mais o recebimento da denúncia em relação a isso, quando ela vem acompanhada de outros elementos. E vai meio de encontro ao que ele está dizendo aqui, o doutor está dizendo aqui, o advogado. Por quê? Porque quando você tem só a delação, você não é capaz de condenar, você precisa comprovar o que foi dito na delação. Se você solta só a delação, você já condenou a pessoa na opinião pública, mesmo que a pessoa seja absolvida depois. É isso mais ou menos que ele está dizendo. Mas, enfim, essa delação do Cabral isoladamente não produz a prova necessária para a condenação, mas tem uma pessoa citada ali, aquele rei Arthur, que há notícias de que ele também está fazendo delação. Se ele estiver fazendo delação e ele é uma das pessoas que pagam, aí sim, com os comprovantes e com a delação dele, essas pessoas podem realmente estar encrencadas e aí ele vai dizer quem ou não participou. Eduardo Paes, de repente, ele não vai ter condições, por exemplo, de dizer que participou, porque como ele só disse para o Eduardo Paes, ele não vai saber. Então, algumas ele vai poder comprovar, outras não. Só para ficar claro aqui, para a gente finalizar esse assunto, não estamos defendendo ninguém. Não, defendendo ninguém. Ninguém. Pelo amor de Deus, eu estou falando porque tecnicamente. Os canalhas precisam pagar. Eu estou falando agora, tecnicamente. Estou falando tecnicamente, estou nem aí. Exatamente. Cara, não tem entendeu? aqui Tem que ser emocional. preso e acabou, meu irmão. Exatamente. Não tem comentário emocional. A gente está falando tecnicamente sobre isso. Bom, olha, a deputada federal Flor de Lis, agora vamos ampliar esse tema aqui, porque essa história não está fácil. A deputada federal Flor de Lis voltou a se defender das acusações de envolvimento na morte do marido pastor Anderson do Carmo. Ela afirma que está sendo injustamente condenada num momento de dor e sofrimento. Patrícia Hadlich. Flor de Lis usou as redes sociais para fazer um desabafo, em que afirma estar sendo culpada pela morte do marido. Já me sentenciaram sem que eu tivesse um julgamento. Acusar sem ter certeza é um ato indecente e covarde, escreveu. Em outro trecho, ela diz: tem aparecido tanta gente para me julgar, me intimidar, me desejar mal. Deixem eu chorar em paz pela perda do meu marido, meu cúmplice, meu amigo. Na publicação, Flor de Lis também falou sobre os filhos, que continuam presos na carceragem da Delegacia de Homicídios aqui em Niterói. A deputada defendeu a condenação, caso seja provado o envolvimento deles no assassinato do pastor. Ela disse: sou mãe e não existe ex-filho. Se forem meus filhos, os assassinos, quero que permaneçam presos, que sejam julgados e condenados. E isso só torna a minha dor ainda maior. Mas deixem que a polícia termine seu trabalho e apresente o verdadeiro culpado ou os verdadeiros culpados. O pastor Anderson do Carmo, marido da deputada, foi morto a tiros no dia 16 de junho dentro de casa em Niterói. Até agora, a Polícia Civil prendeu 2 filhos da deputada. Flávio dos Santos, que é filho biológico de Flor de Lis e admitiu ter dado 6 tiros no padrasto, e Lucas dos Santos, que teria comprado a arma do crime. Esta não é a primeira vez que a família usa as redes sociais para desabafar. Um dia antes, Roberta Santos, uma das enteadas de Flor de Lis, afirmou que a família está rachada e quebrada e que foi preciso o pastor morrer para que as máscaras caíssem. A investigação segue sob sigilo e novos depoimentos devem acontecer nos próximos dias. Além do desabafo, Flor de Lis também postou este vídeo de um culto em uma de suas igrejas. O Ministério Flor de Lis é composto por 6 igrejas. Esta semana, a unidade em Pendotiba foi fechada, porque, segundo a assessoria, em razão do impacto emocional da morte do pastor Anderson, os dirigentes do local se afastaram e não há, no momento, alguém para conduzir os cultos. Minha amiga telespectadora, meu amigo telespectador, vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. Só um pouquinho. Ninguém aqui é leviano, ninguém seria irresponsável, inconsequente. Ninguém, eu acredito, teria a capacidade de fazer acusações sem que haja provas. Esse é o princípio básico. E ninguém aqui está sendo leviano e ninguém aqui está apontando o dedo ou, em hipótese alguma, sendo irresponsável.
É evidente que a polícia está trabalhando as provas, a polícia está trabalhando essa investigação com muita cautela e responsabilidade, justamente para que se chegue a um denominador comum. Agora, essa confusão toda, ela acontece, no meu entender, porque não está havendo uma colaboração mais efetiva pelas partes. O doutor Carlos Augusto aqui recentemente falou uma coisa que muito me chamou a atenção e ele disse que era emblemática. Por que a família não cedeu o carro para a polícia para que a perícia pudesse ser feita no veículo? Por que a família, ora diz uma coisa, depois fala outra? Por que uma pessoa da família aborda um assunto e depois outra desconstrói o mesmo assunto? Por que há conflitos nos depoimentos da família? Por que o pastor Luan dos Santos, formado na igreja, filho do casal, saiu da igreja? Por que o Misael, outro pastor do Ministério Flor de Lis, também filho do casal, não quer usar mais o sobrenome da mãe? Que isso, rapaz, então, eu não sabia, não. está faltando colaboração. E a falta de colaboração causa realmente essa inquietação, causa realmente essa situação que a gente está vivendo conflitante no que é e no que se diz respeito à Flor de Lis. Então está faltando exatamente transparência no que está sendo dito e falado. E no momento em que a verdade não aparece, no momento em que a família não estou afirmando, parece não querer colaborar com as investigações ou dificultar as investigações, é o celular que não aparece. Pô. É a notícia daqueles objetos queimados ali no fundo do quintal. Doutor Carlos Augusto. Você vê que não está havendo uma colaboração por parte da família. Eu vou ser sincero para você, se mata a minha esposa, entendeu? E eu estou nessa condição aí, porque na minha condição eu ia correr atrás, mas se acontece isso, eu ia abrir as portas da minha casa, os policiais iam viver lá. Eu ia levar as pessoas à delegacia para que as pessoas testemunhassem. Não precisava me intimar, não. Eu ia abrir o meu sigilo telefônico, eu ia arrecadar os objetos, ia ceder o sigilo fiscal, cartão de crédito, tudo da pessoa, para que a pessoa pudesse ser investigada e chegar aos autores. Agora, eu falei do negócio do carro, Fabinho. Eu não sabia desse negócio de filho, não queria mais usar o nome de mãe. Isso eu não sabia. Mas é uma informação. Agora, você chega no local, conversei com o PM que foi na ocorrência. Aí o PM diz que chegou lá no local e alguns filhos falaram assim, teve pessoal da moto, acabaram de sair daqui de moto. Essa história da moto não se comprova em momento algum. Não se comprova. Os filhos falam que a gente saiu de moto. Não saiu ninguém de moto. Aí ela fala que foi perseguido o negócio de moto. Não tem moto perseguida. É difícil. Aí você quer levar o carro, não vai levar o carro. Não, por quê? Se não foi ela que matou, que eu acredito, se Deus quiser, não foi ela. Se não foram os filhos, eu vou querer que se descubra, né? Então por que não pode levar o carro? Não, mas quem matou estava num dia difícil, não leva o carro não, porque quem matou pode ser gente boa. Então, assim, são perguntas que não querem calar. Aí, essa condenação da opinião pública, de pessoas que estão de fora, acontece porque está sendo retratado através da imprensa a não colaboração com as investigações. Então, as pessoas... É por isso que está causando esse problema. Exatamente. Então, as pessoas falam assim, não vou pensar nada não. Mas ela não está colando, mas não vou pensar nada não, que eu sou bom. Então, você começa a pensar, fazer ilações, pensamentos relacionados à atitude da família. É isso que está acontecendo, cara. Doutor Tiago, qual a visão do advogado criminalista? Bom, tem um fato, uma desgraça familiar, e ali mostra 2 pontos que eu quero abordar. Primeiro, o peso do que é ser uma pessoa pública, né? A opinião pública, ela te exalta, como ela também, ela te derruba. Isso é fato. Então não adianta reclamar. O que eu quero colocar não adianta reclamar uma pessoa pública... E uma pessoa, dá licença, perdoe-me aqui rapidamente, que não estava acostumada a ser criticada, só elogiada. E muito elogiada. De repente, ela passa a ser criticada e apedrejada. Isso, os agentes públicos precisam saber lidar com a exaltação e com as cobranças. Eu canso de falar isso porque agente público ele precisa prestar, entre aspas, obviamente, contas com a sociedade que o elege, que o exalta e que também pode o derrubar e o tirar. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu quero colocar meio que liga com a primeira reportagem. Arma. A desgraça de uma arma na mão de quem não devia estar só causa desgraça,
crime. Arma não é para estar rodando no meio da sociedade. Arma não é para estar na mão de ninguém. Arma é para estar na mão do setor público de segurança pública, Forças Armadas e Polícia. Um não agente pode haver credenciado e arma, qualificado. seja arma. Mas você agora pode comprar licitamente. Você sabe usar, como deve usar, tem preparo para isso? Qualquer agente policial tem preparo para isso. Então, assim, arma é isso que causa. Por isso que eu digo, a arma ela é pior do que a própria droga, porque a arma ela causa um desastre, uma desgraça muito maior do que a própria droga. Então o problema todo é arma. A arma não é para ficar rodando na sociedade. Telespectadores, agora falando sobre outro assunto, depois a gente estende mais esse tema envolvendo a Flor de Lis, com certeza, ao longo da nossa programação e também dentro do SBT Rio. Turistas colombianos são presos por roubos e confusão em Copacabana. Branca Andrade, que prazer tê-la aqui conosco, Branca. Informações ao vivo. Oi, Branca, o que houve? O que esses turistas estavam aí aprontando, Branca? Boa tarde, amiga. Boa tarde, Fábio. Olha, informação nova é que eles acabaram de sair daqui da Delegacia Especial de Atendimento ao Turista e foram levados já para o presídio em Benfica, tá? São 8 colombianos, Fábio, que estão aqui no Rio de Janeiro por conta da Copa América. Mas eles começaram uma confusão generalizada na orla de Copacabana, inclusive em um quiosque na altura da Domingos Ferreira, em que eles usaram cadeiras, mesa, tudo para brigar entre si. O motivo da briga provavelmente seria uma briga por conta de futebol, de esporte, né? Porque os colombianos torcem para clubes rivais. De lá da Domingos Ferreira em diante, eles saíram pela orla praticando assaltos, estavam armados com facas, com paus de madeira, com gargalo de garrafa de cerveja, Fábio. E aí foram praticando assaltos, roubando celulares, até pararem no Sesc de Copacabana, onde eles foram travados, né, por um segurança que estava ali, chegou até a confundir eles com índios que participam de uma peça de teatro dentro do Sesc de Copacabana. Esse segurança acionou a polícia e só assim os policiais militares do 10º Batalhão puderam trazer 7 membros do grupo para cá, para a delegacia. Um 8º membro chegou aqui, Fábio, e foi encontrado dentro do Hotel Windsor de Copacabana. E olha, foi difícil reconstruir aí toda essa confusão que esses colombianos causaram. Para isso a gente precisou ter acesso a vídeos, a fotos deles e até o depoimento com a ajuda do repórter Jackson Silva. Os presos foram levados já para Benfica, eles vão ser autuados por roubo e também por depredar o patrimônio público. Fábio? Branca, que tristeza, é lamentável. Olha, como se não bastasse os problemas que nós já temos aqui diariamente, ainda chegam turistas colombianos e, enfim, amplificam essa situação. E o povo colombiano é tão bacana, eu gosto tanto da Colômbia, o povo colombiano... Não, a Colômbia, Medellín... Nossa, Bogotá, Cartagena, as cidades são maravilhosas. Doutor Carlos Augusto, que tristeza, né? Que confusão. Enfim, tudo bem que a Colômbia perdeu a Copa América, ninguém esperava. Eu até cheguei a acreditar que a Colômbia faria a final com o Brasil. Mas não precisa chegar a esse ponto, né? É a índole do sujeito, né? É bem feito. Fez besteira aqui no Brasil, que roubar vai ter os que outros, pagar, né? Com faca, com gargalo, com garrafa quebrada. Bem feito. 4 a 10 anos, aumenta de 1/3 a metade, porque está em companhia de mais de uma pessoa, porque está armado. Bem feito. Isso é bem feito. Entendeu? Tem que ser preso mesmo, vai ficar amargurando lá, vai ver, vai comparar agora se o presídio daqui é melhor que o de lá. Bem feito. Agora, eu tô rindo porque tudo sobra para índio, para PM, para tudo, né? É verdade. Sempre pensam que é um lamentável. índio PM, né? Aí, mas é bem feito. Tem que se ferrar mesmo. Veio para cá para zoar, para quebrar as coisas dos outros. Podia atingir uma senhora, um senhor, uma criança, entendeu? Aí entram para aqueles lugares ali que confundem, por isso confundiram até com atores, entendeu? Tem mais é que se ferrar. Eu não gosto de brasileiro que vai lá para fora para fazer besteira, tem que se ferrar. Também vai não, fazer representa mal o país, né? Você causa uma imagem desastrosa. Bem feito, ficou bom para a polícia, pegou todo mundo. Não, a polícia está de parabéns. Entendeu? Doutor Tiago. Doutor Tiago até ri. Porque é o que eu falei no começo, é a cultura do desrespeito às regras, às leis. Por que isso? Né? Se eu desrespeito às leis, é desrespeito. E assim, isso
independentemente de ser turista ou não, é óbvio que a situação fica muito mais caótica, porque você vê pessoas de fora chegando e fazendo isso. Mas o fato é, a pessoa descumpriu a regra, descumpriu a lei, praticou o crime, ela precisa ser presa, ela precisa ser punida, ela precisa ser processada da maneira correta, conforme determina a legislação e ponto. A lei não tem que ser desrespeitada nem descumprida, nem pelo cidadão e muito menos pelas autoridades públicas. Isso é uma premissa básica que, se todos nós tivéssemos isso como certo, no modo de atuar e no modo de pensar, a gente viveria numa sociedade bem melhor. Então, tanto particular, tanto cidadão como autoridade, ela respeitando as leis e as regras, os procedimentos, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, todo mundo viveria numa sociedade melhor. Só precisa da lei quem está fora dela, doutor. Nós também precisamos, mesmo dentro dela. Né? A gente tem precisa que ter proteger, respeito. já precisa da proteção da lei. Tem que ter respeito ao próximo, é isso que eu bato nessa tecla sempre. Bom, meus amigos de sempre, vejam só, minhas amigas também, um homem foi encontrado morto na Praia da Bica, na Ilha do Governador, hein? Na noite desta quinta-feira. Assistam a matéria. Segundo testemunhas, a vítima estava acompanhada de um amigo. Os dois bebiam na areia da praia e pareciam ter ingerido drogas. Um deles entrou na água e instantes depois ficou boiando. Preocupado, o amigo foi ver o que tinha acontecido. Com a ajuda de outras pessoas que estavam no local, conseguiram resgatá-lo do mar ainda com vida. Em seguida, tentaram reanimá-lo, mas o rapaz não resistiu e acabou morrendo. Os bombeiros foram chamados e levaram o corpo para o Instituto Médico Legal. Ainda não há informações sobre as causas da morte. Ali na tarja do Humberto Nascimento, ali, ó, chapado de goró e droga, teria se afogado, segundo testemunha. Segundo testemunha, ele estava, lamentavelmente, fora de si, doutor. Coitado, né? Isso Coitado, aí eu tenho né? pena. Isso eu tenho pena porque tem pena e recrimino, né? Mas aí o cara vai, né, rapaz? Esse negócio de droga é complicado, né? Não, Olha droga só, agora é... a família perde. Meu Deus do céu. Eu combato, Deus do céu. Repito, recrimino, que eu acho que usar droga é coisa de imbecil, com todo respeito, mas quem já está usando fica doente. Então, eu tenho um pouco de pena por essa inconstância que essas pessoas de comportamento têm com elas e com as pessoas ao seu redor. Entendeu? Mas, triste. Vai fazer o quê, coitado? É muito triste, da família. coitado. Coitado da família também, né? Olha, várias pessoas foram lesadas depois de fecharem um contrato com uma empresa de financiamento. As vítimas fizeram depósitos em dinheiro com a promessa de receberem, em poucos dias, casas e veículos. Aí começa, né? A luta para receber o dinheiro de volta já dura meses e meses e meses. País de pilantragem, Jackson Silva. Era um sonho pra gente, né? Porque a gente guardava dinheiro pra isso, mas a gente tem aluguel pra pagar, a gente conseguia guardar pouco, aí quando a gente viu uma oportunidade dessa e quebramos uma cara. Com cartazes, várias pessoas fizeram um protesto em frente ao prédio onde fica a empresa Resicar, no centro do Rio. Francilene tinha dinheiro guardado, mas teve que pegar empréstimo para inteirar a entrada da casa. O contrato foi assinado no dia 28 de maio. O prazo prometido seria de 10 dias úteis, mas até hoje nada foi feito. Falou que eles iam ver a documentação da casa e tal, falou que estava tudo certo. A gente veio aqui resolver com ela, pedimos dinheiro de volta, ela falou que a gente estava quebrando um contrato e não ia devolver dinheiro nenhum. Ingrid Passarelli também enfrenta o mesmo problema. Eles ligaram para a dona da casa também, dizendo que estava tudo certo, 100% certo, que compraria a casa e me deram 10 dias e até hoje nada. A empresa também financia motos e carros, mas segundo as vítimas, não tiveram nenhum retorno. Ao chegar aqui, eles fizeram toda aquela cena, dizendo que em 5 dias eu teria o meu carro, entendeu? Eu pagaria as primeiras parcelas em 60 dias, até aí tudo bem. Ao chegar em casa, entrei em contato, entendeu? E não resolveram nada. O gerente da Resicar falou com a nossa equipe de reportagem. A empresa está pronta a devolver o dinheiro de qualquer um hoje. De qualquer um hoje, desde que esteja dentro do contrato. Mas não deu nenhuma solução. Enquanto isso, os sonhos de muita gente foram perdidos. Sem dinheiro, sem trabalho, desempregado, aluguel atrasado, uma filha pequena em casa, estou nessa luta. Então, doutor Marcelo, o senhor que é advogado da empresa, por favor, devolva o dinheiro dessas pessoas. Porque é duro demais você juntar dinheiro uma vida inteira, investir num propósito, num sonho, e aí vem alguém e te arranca de maneira violenta e vil isso.
doutor Tiago? Veja, o mais interessante da reportagem é a pessoa se apresenta como responsável pela empresa e diz: nós estamos dispostos a entregar o dinheiro desde que dentro do contrato. Então, por que não cumpriu o contrato? Exatamente, por que não cumpriu o contrato? Perfeito. Volto na mesma tecla que eu acabei de falar 2 reportagens anteriores. É uma premissa básica, vamos respeitar as regras. Se existe o contrato, respeite o contrato. Se existe uma lei, respeite a lei. Ponto. Então, se está disposto a cumprir o contrato, cumpra o contrato. Isso é uma premissa básica. E assim, eu como advogado, eu sempre digo isso. Os contratos são feitos para serem cumpridos. As regras e as leis são feitas para serem cumpridas. Não é para ficar sendo colocado multa, cláusula, punição. Não, cumpra. Doutor, obrigações lei é são para cumpridas. ser cumprida, não é para ser interpretada. Exatamente, não cumpre-se. Acabou. Acabou, cumpre-se. Isso. É isso aí, perfeito. Polícia Civil prendeu um miliciano acusado de extorquir comerciantes e moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Vejam só as imagens. Wagner Abreu Alves, conhecido como Chu, foi preso hoje pela manhã em Xerém. Policiais da Delegacia de Caxias, pelo crime de homicídio, os policiais prenderam este homem. Segundo as investigações, ele é responsável por participar da milícia que atua em Caxias, responsável por extorsões a comerciantes, moradores e além de participar do comércio da venda de gás, obrigando moradores a comprarem diretamente dos vendedores indicados pela milícia por um preço bem acima do valor do mercado. Com ele foi apreendida uma pistola e sendo utilizada essa pistola, lamentavelmente, nas cobranças ilegais, ou seja, ele usava a arma para coagir as pessoas. Doutor, mais um caso, né? Mais um caso, né, de extorsão. Toda vez que não é de alguma forma... a lei não é, de alguma forma a polícia não consegue, o sistema, né? Polícia, Ministério Público, Judiciário não consegue coibir aquilo a contento, as pessoas vão se encorajando, você vê. Agora miliciano está ligando até para colégio para pedir dinheiro. No tanque, que vai ter um salseiro lá, as pessoas estão brincando. Aí você vê, o cara pratica extorsão, monta comércio, você é obrigado a comprar no comércio dele, anda com arma, mata as pessoas. Então, olha, isso aí são tantos crimes. E aí agora vem a segunda fase, quando você... a terceira fase. Você investiga, prende o cara, vem, agora você interroga, ele começa a dar todo mundo, isso é maravilhoso, aí começam a prender as pessoas. Ô Fabinho, eu acho que em relação à milícia tem que ter uma punição maior, entendeu? Eu acho que a punição ainda não está contente, a não ser quando você pega o crime de milícia ou organização e você começa a acumular, começa a juntar com esses outros crimes correlatos, esses crimes que acrescentam aos crimes praticados relacionados à milícia em si. Doutor Tiago, ontem me chamou muito a atenção nessa operação desencadeada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, lá em Itaboraí, me chamou muito a atenção a presença de mulheres no grupo, mulheres ali na contabilidade, na gerência, inclusive a esposa do Renatinho Problema também envolvida no crime. E outra coisa que também muito me chamou a atenção, isso que o doutor Carlos Augusto comentou agora há pouco, a prática miliciana, não só violenta por si só, muito violenta, muito estúpida, né? Mas como também essas cobranças cada vez mais extensivas, inclusive chegando até aos colégios. O telefone das escolas de Itaboraí, das escolas particulares, tocavam: alô, eu quero uma taxa, eu vou cobrar para que a sua escola, diretora, possa funcionar. Né? R$300 por semana cada escola particular tinha que pagar os milicianos, doutor. Bom, deixa eu tentar fazer uma abordagem aqui de algo um pouco mais aprofundado, do tipo, só aprender... Não basta. É igual só aprender a arma que passa na Via Dutra. Perfeito, perfeito. Se não tiver uma atuação estatal que possa impedir que isso tudo comece, será eternamente isso. Então, por exemplo, se você tem um estabelecimento comercial e você é extorquido, ameaçado ou algo do tipo, você tem a quem recorrer. E se você não tiver a quem recorrer, o que você faz? Você cede. É verdade. E quando as pessoas cedem, porque elas não tiveram a quem recorrer. Doutor, desculpe interrompê-lo, quando as pessoas se sentem desprotegidas. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que as pessoas cedem, é porque elas não tiveram a quem recorrer. E aí, o problema já está instaurado. E aí vem novamente, prisões, apreensões, prisões, apreensões, prisões, apreensões. Mas aquelas pessoas já se sentem protegidas para que elas não cedam mais. Então o problema vem muito mais a fundo do que isso aí que está sendo posto. Isso aí é só a consequência do problema. O problema está na raiz. O problema é, se eu me sinto desprotegido, não tenho a quem recorrer, eu vou ceder, porque eu não tenho opção.
Ah, mas você tem que falar. Se eu falar, qual é a consequência? Eu terei proteção? Então, o que eu quero colocar é, o Estado precisa estar presente para fazer com que cada um se sinta protegido para se socorrer do próprio Estado contra isso. E não é só isso também, as pessoas precisam confiar no Estado, né? É a confiança. Né? Saber que você vai pegar um telefone, você vai fazer uma denúncia, essa denúncia vai ser investigada, a sua identidade vai ser preservada e a polícia vai ter braço, vai ter eficácia, porque material humano a polícia tem, falta estrutura para a polícia. Nós temos aqui maravilhosos profissionais de polícia. Preciso me sentir protegido quando eu busco ajuda. Exatamente. Preciso confiar no médico que vai cuidar de mim. Exatamente, o caminho é esse. Telespectadores, eu peço agora a ajuda de todos vocês, por favor, porque uma família procura desesperadamente uma idosa que está desaparecida. Veja a imagem dela. Por favor, é a Dona Maria de Jesus Guilherme, Maria de Jesus Guilherme dos Santos, 66 anos. Ela tem Alzheimer e ela é conhecida como Marinha, isso? Ela é conhecida como Marinha, isso? Marinha. Dona Marinha. Então, portanto, Dona Marinha, como ela é conhecida, ela desapareceu no dia 28 de junho, depois de sair de casa, lá em Santíssimo. Olha, para algumas pessoas, ela disse que ia para a casa da filha, em Campo Grande, mas não retornou. Ela vestia uma calça jeans, uma camisa preta florida. Quem tiver informações da Marinha, por favor, pode ligar para o Disque Denúncia ou para a filha dela, Renata. O número vai aparecer na tela para você, olha, 97-013-7649, 97-013-7649. Por favor, ajudem a encontrar a Marinha. É um pedido que eu lhes faço. Bom, intervalo comercial, eu volto daqui a pouco. Vocês sabem que todas as vezes que a gente manda um abraço para o chefe, ou quase todas as vezes, as pessoas falam assim, tá puxando o saco do chefe. Não. Aqui não, muito pelo contrário. Hoje é aniversário do nosso diretor de jornalismo, Diego San Germano, que é uma pessoa realmente extraordinária. Antes de ser chefe, é um grande ser humano que acredita na sua equipe de trabalho, que qualifica a sua equipe de trabalho, e isso realmente não tem preço. Eu tenho quase 30 anos de jornalismo e é maravilhoso quando você tem ali na sua chefia uma pessoa que você pode se espelhar e, acima de tudo, confiar. Um abraço, chefe, parabéns, feliz aniversário. Um abraço também, muito rapidamente aqui para a dona Darcy, lá de Fonseca, Niterói, a Luana de Copacabana, Marielle Soares, Adriana, Amanda, Neiva Maria, Cláudia Soares, a turma de Maricá, a família Soares. E hoje é dia do comissário de Polícia Civil, dia do comissário da Polícia Civil, comissário Ricardo Henrique, da DH de Niterói. Alô, Ricardo Henrique, grande abraço para você. Parabéns pelo seu profissionalismo, parabéns a todos os seus colegas, parabéns à Polícia Civil, doutor Carlos Augusto. Um abraço para a rapaziada, comissário aí de polícia, nossos amigos. Diego, que é um grande ser humano. Não. Andressa Santos, Cristiano, Tasca, Michele Alvim, Tamires, seu pai Hernandes, Bárbara Pacheco e Carlos Renato, Cristiane Alves e seu filho Tiago, Paulo Martins e Gustavo Stoller. Um abraço a todos aí, felicidades, Diego. Doutor Tiago. Um abraço aí pro meu filho, João Pedro, que tá me assistindo, já mandou aqui a mensagem, falando, pai, um beijo, um abraço pra ele. Um amigo meu, grande amigo, Alberto Sampaio, fez aniversário. E pro pessoal lá na Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, que eu tenho o prazer de presidir aqui no Rio de Janeiro. Um abraço, um beijo para todos e todas lá. Tiago, muito prazer obrigado estar aqui. pelo carinho, uma satisfação grande. Doutor Carlos Augusto, bom final de semana. Valeu, gente. Bateu de frente, como é que é? Bateu de frente. Total. É perda total.